Não? Vai começar o bagulho. Já começou. Que bom. Certo. Para começar, gostaria que você dissesse seu nome completo, Sério isso? a data de nascimento e o lugar de onde você nasceu. Rapaz, sério isso? Então vamos lá. Meu nome é Macedônio José de Oliveira Pereira. Nascido 6 de julho de 1975. Nascido em Feira Nova, Pernambuco. Sobre os seus pais, qual era o nome deles? Severino José Pereira e Creuza Maria de Oliveira. Na época que você era criança, qual que era o trabalho dos seus pais? Olha, que eu lembro, meu pai sempre foi confeiteiro, padeiro, e minha mãe teve vezes que ela trabalha em casa de família. Você tinha irmãos? Qual que eram os nomes deles e a diferença de idades entre vocês? Não, eu tive irmãos, tenho irmãos, só que eu só vim descobrir que eu tive irmão depois dos meus 7 anos, porque na minha história eu fui adotado. E também só descobri que fui adotado depois dos 7 anos e até aí eu era filho único. Entendeu? E você conhece sobre os seus pais biológicos? A minha mãe biológica, sim, conheci, convivi uma parte da minha vida. O meu pai biológico, meu pai que me adotou, disse que me levou para me conhecê-lo, mas não me recordo da face dele, da fisionomia, nada. E eu acho que não tenho certeza que ele já morreu e que Deus tenha num bom lugar. Lá quando você era criança, né? Tipo, qual que era a rotina de vocês lá na família, assim, tipo, seu pai era confeiteiro, sua mãe tal, e vocês... Rotina como qualquer outra família, né? Dizendo pobre, né? Meu pai trabalhava para sustentar a casa, pagar aluguel, e eu estudar e minha mãe cuidar de casa. Como hoje, que é diferente, né? Que tem muitas coisas para ser feita como... para interagir, né? Antigamente mal tinha televisão e só era, acho que eu me lembro, eu acho que era 4 canais só. Isso já quer dizer que eu sou velho. Sobre as brincadeiras, quais eram as brincadeiras que você tinha quando era criança? Sobre isso aí não tem que... 1000 vezes a minha infância do que é de hoje em dia de muitas molecadas. A minha brincadeira, como daquela época muita gente pega, esconde, bolinha de gude, pinhão. Aí depois começaram a vir vôlei, futebol. E meu vício de infância era pipa, né? Muito viciado em pipa. Tinha muitos amigos, colegas na rua, lembra dos amigos preferidos, assim? Tinha. Preferido não tem, né? Mas tinha uns que você conversava mais, né? Eu tinha mais o colega meu, que era o Luiz. A gente conversava mais, mas tinha bastante. Naquela época tinha, né? Hoje em dia é diferente, que hoje em dia a gente tem amigo pelas redes sociais e mal conhece. Mas naquela época não tinha como. Você queria brincar, você tinha que ir na casa de alguém ou chamar para ir na rua. Hoje em dia não. Você brinca até online. Sobre o seu bairro, quando você era criança, eu também com as brincadeiras dos colegas e tal. O bairro, a vizinhança, como que era, assim? Como que eram as casas? Você quer dizer em termos de interagir com o pessoal ou a vizinhança, tanto as pessoas como o lugar, assim. O bairro era as casas bem mais humildes, não tinha asfalto, mal tinha saneamento básico, né? Esgoto, não tinha, era no barro mesmo. Depois de alguns anos que veio o asfalto. As vizinhanças, como antigamente, todos os vizinhos eram chatos, né? Se jogasse bola, batesse nos portão, reclamava, não podia fazer nada que reclamava, e tinha horário, né? Tinha horário pra você brincar e pra ir pra dentro de casa, né? Diferente de hoje em dia. Como tudo era diferente, né? Sobre a escola, como que era a escola que você estudou para a primeira, quarta série? Assim, matéria? A escola eu gostava, só a única coisa que eu não gostava de ir pra escola, que toda vez como se diz hoje em dia, era bullying.
né? Justamente por causa do meu nome, mas eu não tinha que reclamar não da escola, não. Era muito bom, eu ia a pé, mais ou menos da minha casa para a escola era 1,5 km, vamos dizer assim, mas era divertido, porque você ia durante o caminho, você ia aprontando muitas coisas quando era moleque, né? Você lembra de alguma situação que te marcou nesse período da escola? Em que sentido você fala? Positivo, negativo, é uma coisa que tipo, você lembra até hoje que aconteceu nesse período da escola. Ah, tem várias histórias. Uma delas eu lembro até hoje, que eu até contei pro meu filho Luiz Fernando outro dia, foi que estava chovendo bastante durante a noite e a gente foi para a escola e a gente ia passando nas casas e ia encontrando os amigos. E a gente encontrou um amigo nesse eu não lembro o nome dele, a gente chamava ele de Dô. E choveu e tinha várias poças de água. A gente ficava pulando as poças de água para ir para a escola e brincando ao mesmo tempo. Só que tinha uma poça de água e ele achou que não era fundo. Eu não esqueço até hoje. Ele foi, pisou e afundou. Totalmente. Teve que voltar para casa e ainda apanhou dos pais. Ele conseguiu sair sozinho, alguém teve que ajudar ele? Não, ele teve que ajudar, porque ele afundou literalmente. Era da altura dele o buraco. Afundou totalmente, os cadernos ficou boiando. A gente não sabia se dava risada, se ajudava, e ele pedindo socorro e a gente dando risada. Coitado. Fora as outras histórias, né? Que a gente também, como sempre, a gente ia pra escola e ia passando nas vizinhanças e catando fruta, né? Amora, ameixa, goiaba nos vizinhos. Tanto na ida como na volta. E o que mais você gostava de estudar nesse período até a quarta série? Cara, assim, que era na escola, assim, você vivia mais na escola do que em casa, né? Eu, principalmente, depois de uma certa época que eu comecei a ir pra escola, aí você pega mais amizade, como eu era filho único, então eu gostava muito de ficar na escola. E quando eu não ficava na escola, eu ficava na rua pra brincar. Eu só voltava pra dentro de casa quando alguém falava que minha mãe estava me procurando, porque nem minha mãe me achava. E eu às vezes nem almoçava. E ficava na rua. Então tal que hoje eu sou casado, né? E minha mulher achava que eu era morenão, porque eu só vivia no sol. Entendeu? Então... E a escola depois da quarta série teve muitas mudanças de colégio? não, teve. Depois das quartas. Eu veio a quinta série, né? Que vem mais matérias, só que foi aí que eu repeti pela primeira vez, porque meus pais decidiram ir embora para Pernambuco. E eu tive que mudar de escola e fui para Pernambuco. E chegando lá, isso foi no meio do ano letivo. E chegando lá, eu achei que eu ia ser o bambambam dos estudos, né? Estudo aqui de São Paulo. Cheguei lá literalmente, vamos dizer assim, eu me lasquei, porque o estudo em Pernambuco é totalmente diferente, bem mais forte que o daqui. Primeiro mês eu não sabia nem onde eu estava, parecia que eu estava em outro mundo nas matérias de lá. Muito difícil, muito forte, muito intenso. Aí eu comecei a ficar uma semana tentando entender, 2 semanas, 3 semanas não entendi, aí eu acabei desistindo. Aí eu comecei 6 meses da minha vida a curtir um pouco a vida. Meu pai ficou bravo, mas foi o que eu fiz. Aí eu repeti pela primeira vez, a quinta série. Por que você teve que voltar para Pernambuco? Eu tive que voltar para Pernambuco porque meu pai, a gente começou a fazer... Foi um empreendimento, né? Entre aspas, assim, começou a fazer, naquela época, batata, chips, era moda, né? Vamos dizer assim. E vendia bastante aqui. E aí meu pai levou para lá e achou que daria dinheiro lá. Só que no lugar que é quente, então não teve muita saída. Mas a gente tentou ficar lá porque aqui não tava com... Porque aqui em São Paulo o custo sempre foi alto, né? Você ganha dinheiro, mas o custo sempre foi alto. E o aluguel, né? Então não tava dando. Aí tentou voltar para tentar a vida lá, mas não deu. A gente ficou lá, acho que quase 1 ano. E a gente teve que voltar. Foi aí que repeti, eu tive que recomeçar de novo a quinta série aqui. De novo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Aí depois, nesse período, depois
da quinta série, pré-adolescência e tal? Aí, Eram os mesmos amigos? Não, tive os mesmos amigos, né? Que é assim, como era a vila, né? Tive os mesmos amigos da vila, só que eu fiz mais amigos na escola. Foi a parte da minha adolescência, dos meus 15, dos 14 para 15 anos, que foi a parte que eu ficava mais na escola ainda, né? Que até meu pai me questionava por que eu ficava tanto na escola. Foi a parte que eu interagia no Grêmio, né? Com a minha, que eu não sabia, né? Minha futura esposa, né? Aí a gente começou a fazer grupo de teatro e começamos a fazer bastante amizade, muita gente. Começamos a ir para Paulista, para o SESI, ver teatro, ir para pizzaria, e voltava a pé e várias outras coisas. Então, dos 15 anos até os 19 foi bem intenso. Desses rolês todos que vocês faziam, qual que era o que você mais gostava de fazer? Gostou de fazer? Cara, eu vou falar pra vocês, todos os meus rolês eu gostava de todos, porque assim, como eu falei, eu sempre gostei e nunca parei em casa, né? Inclusive tem uma pessoa que puxou, né? Não gosto de ficar em casa, né? Em compensação, o outro puxou a mãe. Mas não veio ao caso agora. Mas eu vivia assim, não é que eu era rico, né? E nem queria dar uma de rico, eu gostava de ficar no shopping. Aí veio videogame, sempre gostei de videogame, então eu sempre fiquei em shopping. Certo. Qual que você quer Então, sei lá, não tem assim específico. Foram muitos passeios. Eu não parava em casa. Eu trabalhava, estudava e fim de semana, shopping, cinema, teatro. E quando ninguém podia ir, eu pagava para ir comigo. Então, sempre estava na rua. Nesse período de adolescência, quando adulto, você tinha algum sonho? Quando tivesse mais adulto? Então, esse sempre é um problema na minha vida, cara. Assim, os sonhos que eu sempre tive na minha vida foi sempre ter as coisas. Só que eu não sonhava em ter estudo para tentar ter as coisas mais fáceis. Uma profissão mais fácil. Então, eu trabalhava para ter aquilo que eu queria. Não importava se eu trabalhava de pedreiro, de qualquer coisa, mas eu queria trabalhar e eu focava naquilo, comprava e gostava. Eu não tinha aquele negócio de, eu quero estudar para ter uma profissão, para mim poder ter dinheiro e construir uma família. Eu não tive esse projeto na minha vida. Construir uma família, vamos dizer assim, não posso estar trancos e barrancos, né? Mas graças a Deus eu adoro minha família, meus filhos, minha esposa. E graças a Deus deu certo, né? Deus, como aquilo, Deus sabe o que faz, né? Mas eu não tive planejamento de vida. Aliás, até hoje eu não tenho planejamento. Eu vivo, assim, vou te falar uma coisa, eu vivo o hoje. O passado, graças a Deus tive um bom passado, e o futuro só Deus pertence. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, como que pode ser. Então eu vivo hoje, não fico pensando no amanhã. Eu penso amanhã assim, eu trabalho, eu sei que eu vou receber, eu vou ter que pagar isso, vou comprar isso para mim, eu vou comprar isso. Mas não penso exatamente no que vai acontecer. Então eu vivo sem planejamento, vamos dizer assim. Mas é sempre bom você ter um sonho, né? Desmotivando alguém, né? Mas é sempre bom você ter um sonho. Eu tenho um sonho de pela minha idade, ser estável, né? Você ter muita dor de cabeça na vida mais, né? Como muita gente quer. Ter sua casa sossegada. Você chegar fim de semana, você fazer o que você quer, dar um passeio diferente, é assim. Comentou que você trabalhava e usava o dinheiro no shopping. Esse foi o seu primeiro emprego? Qual que foi o primeiro emprego quando você tinha? Meu primeiro emprego é assim, que meu pai nunca gostou que eu trabalhasse, né? A meta do meu pai era que eu estudasse. Então, eu decidi dos meus 14 por 15 anos, eu queria trabalhar do nada. Veio na minha cabeça, eu falei meu pai e aproveitei que meu tio tinha arrumado um emprego novo.
E eu queria trabalhar com ele. Aí ele falou, não, você tem que falar com seu pai. Aí eu falei, pai, eu vou trabalhar. Ele falou, mas por quê? Tá faltando alguma coisa? Eu falei, não. Mas por que você quer trabalhar? Eu falei, não, é que eu quero trabalhar, que eu quero ajudar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ele, você vai aguentar trabalhar e estudar? Eu falei, vou. Então comecei a trabalhar dos 14 para os 15 anos. E até hoje não parei, nunca tirei férias nem nada. Só trabalho, só tirava férias quando eu não trabalhava, ficava desempregado. E o que você fazia nesse primeiro emprego? O primeiro emprego era ajudante de confeiteiro. Então, eu fazia muitas coisas, né? Literalmente ajudava, né? Vamos dizer assim. Dentre essas coisas que você mais fazia, tem uma que você gostava bastante de fazer? Nesse emprego? Especificamente não. Que tudo que eu fazia era gostoso, né? Com meu tio. Padaria, confeitaria, principalmente naquela época, não era nada industrializado, né? Então você tinha que fazer industrializado entre aspas, né? Mas você tinha que fazer como um brigadeiro, os bolos, essas coisas. Hoje em dia praticamente vem tudo já pronto. Não, naquela época a gente tinha que fazer, né? Colocar farinha, todos os ingredientes, passo a passo. E então eu gostava porque além de fazer eu comia tudo. Quanto tempo você ficou nesse trabalho? Eu fiquei, vou falar pra você, acho que uns 5 anos ou 4 anos, que o problema desse trabalho não é que ele era ruim, o problema é que é um trabalho que você não tem, vamos dizer assim, não é que você não tem vida, porque trabalhar, é como hoje, trabalhar em padaria, açougue, pizzaria, essas coisas, você não tem vida, você trabalha de domingo a domingo, então eu falei, eu não quero isso. Você chegava domingo, tudo bem que às vezes saía cedo, né, mas cansava porque você tinha que acordar cedo, então era domingo a domingo, então eu falei, não, aí eu botei na minha cabeça e foi aí que eu resolvi aprender a dirigir. Tirei minha carta e pedi pra Deus que eu queria trabalhar de motorista, né? De alguma coisa. Deus me ouviu. E aí, qual foi esse trabalho seguinte? Você arrumou? Aí depois eu fui pra trabalhar de vendedor de plano de saúde. Mas negócio de venda não é comigo não. Eu já até falei pra minha esposa que se no mundo tiver só esse emprego, infelizmente eu vou morrer de fome, porque pra vender não é comigo não. É a compensação, minha esposa ela vende até eu rapidinho. Não, você não pode vender não. Além desses, quais outros trabalhos você já teve? Aí daí eu fui pra TV a cabo. Aí eu saí fiquei sem trabalhar. Aí eu conversando com um colega meu, eu falei, puta, mano, tô sem trabalhar e eu queria trampar minha filha, eu tenho uma filha e eu tenho que trabalhar. Aí foi aí que ele falou, meu, tem um colega meu que ele trabalha em TV a cabo e ele tá precisando de ajudante. Aí eu falei, então fala pra mim. Foi aí que eu conheci um colega, eu já tinha visto ele, mas não tinha muito contato. Aí a gente conversou e falou, vamos tentar. Foi aí que eu comecei, em 99, final de 99 para 2000, até o meio do ano passado, até 2022. Vim parar em 2022 de trabalhar em TV a cabo. E atualmente, já tem 9 meses que eu estou trabalhando de entregador da Shopee. Propaganda. De todos esses trabalhos, qual deles você mais gosta, por quê? Cara, assim, é igual eu falei, o primeiro de padaria é gostoso, só que é cansativo é que você não tem folga, né? E hoje em dia não tem mais nem como, né? E padaria acabou, né? Hoje em dia com esses mercados grandes, atacadão grande, então acabou. Plano de saúde não gostei, né? E TV a cabo no começo, até a metade era... Eu fiquei esses 22 anos, até a metade, uns 12 anos de TV a cabo, eu gostava de trabalhar. Era cansativo, mas só que eu ganhava bem, graças a Deus. Mas depois ficou muito ruim, vamos dizer, em termos de ganhar dinheiro. Era muito trabalho para pouco dinheiro e também não tinha folga. Então, até tinha folga, né? Mas
para complementar, tinha que trabalhar às vezes no domingo. Então, mas dos melhores empregos que eu tô trabalhando agora é o trabalho de preguiçoso que eu falo por muito, esse é agora que eu tô. Não canso tanto, mas é um trabalho que eu não vou falar que é prazer, mas é legal fazer, entendeu? E assim, até eu comento na empresa que tudo que eu faço, eu gosto de fazer, não é perfeito, nem tudo é perfeito, mas eu gosto de fazer o serviço bem feito para não ter encheção de saco, vamos dizer. Você comentou sobre sua esposa e seus filhos, né? Como que eles se chamam? E a idade deles? A minha esposa é a Fátima Cristiane Pedro Bom Pereira. Casei. Pode dizer, né? E tem o Luiz Fernando. A Fátima tem 51 anos, o Luiz Fernando 18 e a Paula tem 14. E a outra aqui? E a Marcela mais velha, né? Espera eu concluir. A entrevista com você ou comigo? Vai ter que editar isso aí. A Marcela, a mais velha, não é velha, né? Vamos dizer assim. Mas ela achava que eu não ia falar, né? Que tá... Mas faz parte da família, e como faz parte. E o que você sentiu quando descobriu que ia ser pai pela primeira vez? Rapaz, essa pergunta é cruel. Porque assim, penso numa pessoa que, como eu acabei de falar, não pensa eu não pensava no amanhã, então só pensava em me divertir e comprar as coisas pra mim, materiais, né? Vamos dizer. Eu não sei, vou te explicar, uma coisa inexplicável. Você ser pai sem planejar pela primeira vez é estranho, mas a emoção quando eu vi ela a primeira vez, que eu cheguei lá no hospital, é bem emocionante, né? É uma coisa inexplicável, né? Quem sabe você vai passar por isso. E vai passar, né? Lógico que vai. No ano que vem tá aí. Deus abençoe. E aí depois você descobriu que ia ser pai pela segunda vez. Qual foi essa? Rapaz, aí então, esse negócio de ser pai, até na firma era zoado. Que era o seguinte, vou explicar. Quando eu tive o primeiro filho, que foi a Marcela, eu chegava na firma, todo mundo sabe que eu chegava zoando, bagunçando, né? Bagunçava sempre. Aí quando eu chegava triste, meio calado, os caras olhavam pra mim, tinha um cara lá que ele me chamava de Kiko. Não, Kiko, você tá calado, já sei. A Fátima tá grávida de novo. Eu falei, pô, como é que você sabe, mano? Olha a sua cara, mano. Pô, mano, de novo, mano. Aí, até normal. Aí, tem uma vez que ela perdeu. Tá? Nossa, puta que chato, beleza. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, não, sério, de novo, cara. Você vai fazer um time de futebol? Eu falei, mano, é muito TV a cabo. E aí você ia descobrir que ia ser pai pela terceira vez. Qual foi essa situação? Já tava acostumado, né? Já tava calejado, já. Tava igual a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida levar. Vai que vai. Não, é pior que a terceira vez, né? Veio uma que... Essa deu trabalho por, acho que os 6 que era pra ter, né? Que essa foi cruel, né? É cruel, né? Essa foi. Tá certo. Já começou, que ela já ficou chorando mais que... Ixi, nossa, deixa sair detalhes. Deixa pra lá. Sobre essa sua trajetória de pai, teve alguma coisa que você lembra que marcou bastante? Uma descoberta, uma sensação? Quer que eu falo, seja sincero no que eu tô falar? Sim. Fique à vontade. O dia que a minha filha mais velha saiu de casa. Qual foi a sua sensação?
de ser uma pessoa incapaz de não ter sido pai suficiente. Você entendeu? Então, para mim foi muito chato. Que jamais eu ia passar isso na minha vida e eu passei. E não desejo isso para ninguém, que é muito ruim. Você fica se sentindo culpado por um bom tempo. Só que às vezes na vida é erros que a gente é ser humano, né? E eu sou assim, né? Eu fui muito na minha vida, muito ignorante em algumas coisas. Às vezes sou, mas é o meu jeito. E foi o jeito que eu fui criado. Então, assim, né? Vamos dizer, muitas coisas na vida a gente vai aprendendo. E vai amadurecendo e vai refletindo. Enfim, é assim, a gente vai ficando velho, então a gente vai tentando acatar as coisas da melhor forma. Então o que a gente tem que fazer é limpar o coração e abrir a mente para muitas coisas que você deixa passar batido na vida e tentar, como posso dizer, reagrupar, fazer de tudo melhor novamente, porque nem tudo na vida que você deixa passar batido quer dizer que você acabou. Tudo na vida tem o seu começo novamente, então nunca é tarde para começar as coisas, né? Então é uma coisa que marcou, né? Como várias outras coisas na minha vida que marcou também. Mas tem bastante coisa que marcou. A vida da gente é assim, é tropeços e você só não pode se abater, né? No fundo você se abate um pouco, mas se você deixar se levar, então o barco afunda. Se hoje em dia você passasse pela mesma situação, você iria sentir da mesma forma ou você sentiria diferente? Cara, posso até passar, porque eu tenho ainda 2 filhos dentro da minha casa, né? Então, vai ser bem diferente. Como que já aconteceu coisas parecidas, né? Com a terror da casa, né? Parecidas que eu já chamei a atenção. E um detalhe, né, que eu não coloquei, que meus filhos eu sempre prometi para mim mesmo que eu nunca ia relar a mão, só que infelizmente como minha esposa fala que eu nunca cumpro minha promessa, né? Eu descumpri uma promessa, porque foi uma coisa muito grave que ela fez e foi a única filha dos 3 que apanhou foi ela, né? Mas ela sabe o porquê, entendeu? Foi uma correção, que eu espero que ela leve para a vida dela que não deve se fazer isso. Hoje em dia, com seu trabalho atual, sua vida atual, o que você faz para se divertir? Olha, onde eu tô nesse exato momento, para me divertir, eu gosto muito de onde eu tô, né? Por várias situações que a gente tá passando aqui, mas não vem ao caso. Eu gosto de chegar aqui e me sentir bem. E minha diversão, cara, é estando bem, sem preocupação. E hobby mesmo que eu gosto de fazer na minha vida, que eu sempre tô com 47 anos, que eu entre aspas, tô deixando de gostar, mas eu tô tentando evitar esse negócio, que é jogar videogame. Eu adoro videogame, só que infelizmente só jogo um jogo porque os outros eu perdi a paciência, né? Não, acho que não vou falar, vou ser sincero, não é perdi a paciência, às vezes é o reflexo mesmo, que hoje em dia usa tanto botão na porcaria do controle que você fica até perdido. Entendeu? Mas é jogar videogame e eu gosto de estar lá fora lá e se divertir. Só que meus filhos, né, preferem ficar só dentro de casa. Por isso que são transparentes. Desculpa, cara. E você tem algum sonho que você queira realizar? Alguma coisa que você tem vontade de fazer? Alguma coisa que você quer ter? Olha, se for bem material, eu queria ter um carro que eu sempre tive vontade de ter, um carro bom, né? Mas também não veio ao caso. Mas fora isso, é ver minha esposa bem, de saúde, eu e meus filhos, cara. É como eu falei pra você, não tem muita pretensão na vida, não. A gente chega numa certa idade, assim, não vou falar que a gente tem vontade. Eu tenho vontade de ter as coisas. Como todo ser humano, né? Quer ter conforto.
Só que você chega numa certa parte da vida que você vê que você não leva isso para lugar nenhum. Então você começa a desapegar, né? Com a palavra certa. Que hoje em dia o que é bom você ter é o que você gosta, o conforto. Que é ter sua casa, chegar em casa, ter conforto, televisão, assistir alguma coisa, jogar videogame, sei lá, fim de semana. O que falta pra mim, você sabe que você também eu sair com a minha esposa sozinha pra gente passear e aliviar um pouco a cabeça, vamos dizer assim. Que vai ser difícil isso acontecer, né? Mas quem sabe? Nada é impossível. Você quer complementar mais alguma coisa? Uma coisa que você lembra e gostaria de falar mais? Cara, complementar como eu falei, a gente quando a gente vai ficando vendo a realidade do ser humano, a gente fica desapontado com algumas coisas, mas nada melhor do que quem está perto da gente e a gente ter o conforto de quem gosta, realmente, né? Então, eu tô aqui, eu sei quem gosta de mim, então e eu queria ver mais vezes vocês aqui. Eu gosto da presença de vocês. Não sei se posso incluir isso na entrevista, mas a gente teve nosso desacerto no começo, começando com o pé errado, mas graças a Deus a gente começou com os dois, terminando não, né? Estamos com os dois pés junto e, cara, a melhor coisa que eu tenho é vocês aqui. Pra mim não falta mais nada. Eu queria ter mais gente, mais da família, né? Mas infelizmente, né? Se a pessoa gostasse, estaria aqui, né? Então, só que eu falo, de ser humano é difícil de lidar. Não dizendo que eu sou perfeito, né? Ninguém é perfeito, né? Perfeito eu acho que é Deus. Eu sou, vamos dizer assim, guardar isso aqui para a história. Eu só quero que alguém lembre de mim na vida das coisas boas, não das coisas ruins que eu fiz. Fiz muita coisa ruim também, mas principalmente das coisas boas. Que fique registrado, né? Que todas as coisas que eu fiz na vida por alguém e faço é porque eu gosto. Não é por favor nem que a pessoa me retribua. Você gostou de contar a sua história pra gente? É bom, é um desabafo, assim, vamos dizer, né? E eu gosto. Gostei. É legal. É bom isso. Só de saber que isso aí vai pra muita gente ver já fica meio estranho. Dá pra editar bastante coisa, né? Exato. Então tá bom. Certo. Obrigado por ter contado a sua história pra gente. É nóis.